Bem, antes de falar exatamente das hipóteses de imunidade, eu queria trazer aqui uma distinção entre a imunidade subjetiva e a imunidade objetiva. Isso vai nos auxiliar bastante nessa longa trajetória que nós temos aqui de aula ainda. Então veja, imunidade subjetiva, certo? Ela se dá em razão de requisitos, né, de pressupostos que são inerentes a determinadas pessoas, tá? Então nós temos aí aquelas pessoas que o texto constitucional visou exatamente proteger, né, determinar a não incidência, né? Veja, temos aí, no primeiro momento, os entes federativos, né? Principalmente com relação à questão da imunidade recíproca. Então nós temos aí União, Estados, municípios, Distrito Federal. Nós temos também as autarquias, as fundações, os partidos políticos. Então nós temos aqui um rol, tá, de pessoas que são exatamente objeto, né, da imunidade constitucional. Isso aí está previsto no artigo 150, inciso 6º, letra A, 150, parágrafo 2º da Constituição e 150, inciso 6º, letra C da Constituição, né, que ainda entra aqui as entidades sindicais e as entidades de educação e de assistência social. Por outro lado, a imunidade objetiva está relacionada aos bens e às mercadorias, tá? Então nós temos aí os livros, os periódicos, as revistas, o papel que serve de insumo para os livros. Então são, na verdade, imunidades voltadas a atingir exatamente a mercadoria, em razão das características do objeto. Então nós temos aí o que? As mercadorias que são destinadas à exportação. Nós temos aí o papel que serve de insumo para o livro, certo? Então eu queria trazer aqui no primeiro momento essa distinção. Sobre essa parte aqui da exportação, tá no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3º, e no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, letra A, certo? Veja só, queria trazer agora para vocês um tópico, né? Que é um tópico sobre a regulamentação das imunidades. Veja, algumas imunidades, a Constituição remete, tá, como uma forma de complementação através de normas adicionais, né? Então, algumas imunidades precisam de normas adicionais. Anotem aí o artigo 146, inciso 2. Isso quer dizer o seguinte: algumas proteções a Constituição remete para o legislador infraconstitucional complementar. Então, vamos supor que nós temos as imunidades para as entidades de educação, as entidades de assistência social. Ok. Não basta exatamente ser entidade de educação, tá? O legislador infraconstitucional, ele traz alguns requisitos que essas entidades, tá, devem ter. Então eles definem exatamente quais são os critérios para que exatamente se amolde a perspectiva da imunidade. Então nós temos aí o artigo 150, inciso 6º, letra C da Constituição, certo? Uma outra situação também clássica que a Constituição remeteu para o legislador complementar, o legislador infraconstitucional complementar, é exatamente a imunidade que gira em torno do ITR, né? Imposto sobre a Propriedade Rural, tá? Então veja só, existe uma imunidade referente à pequena gleba rural, né? A Constituição utiliza esse termo, pequena gleba rural. Só que
a definição, né, você vai encontrar exatamente a conceituação da pequena gleba rural na legislação infraconstitucional. Então, na verdade, é a lei que vai fazer menção ao que é esta gleba. Ela que vai definir exatamente como que isso vai se aplicar, ok? Beleza. Uma outra coisa que eu queria mencionar, que foi um avanço também do posicionamento do STF, é que no primeiro momento se entendia que essa lei infraconstitucional sempre seria uma lei complementar. Isso foi mudando ao longo do tempo e hoje se reconhece também que quando a Constituição não indica a espécie de lei que pode ser a lei de norma, né, adicional, considere-se aí que também pode se tratar de lei ordinária, certo? Vamos lá. Primeiro momento, com relação agora às hipóteses, eu queria falar da imunidade recíproca, tá? A imunidade recíproca é aquela imunidade que se tem com relação a impostos, certo? Que um ente não pode instituir com relação ao outro ente federativo, né? Impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Então veja só, nesse contexto aí, registre-se que imunidade recíproca não se aplica a taxas, contribuição de melhoria, não. Se aplica aos impostos, certo? Então, União não pode instituir imposto com relação ao Distrito Federal, o Estado não pode instituir com relação ao município e também de maneira contrária, né? Então, não pode instituir esses impostos uns sobre os outros, correto? Esses artigos você vai encontrar no artigo 150, inciso 6º, letra A, artigo 150, parágrafo 2º e parágrafo 3º, para vocês tomarem nota aí. Então veja, com relação a esses impostos de patrimônio, renda e serviço, como é que isso funcionaria, né? Então vamos supor que o estado da Bahia, ele tenha, por exemplo, um prédio que esteja localizado no comércio aqui de Salvador, certo? Então, sobre esse prédio, não poderá incidir o quê? IPTU. Vamos supor que a União tenha uma propriedade rural localizada no município de Amargosa, certo? Não poderá incidir sobre essa propriedade rural o quê? O ITR, o Imposto sobre Propriedade Rural. Vamos supor que o município de Salvador ele tenha patrimônio. Vamos lá, que tenha veículo, né? Um veículo da Prefeitura de Salvador, né? Do município de Salvador. Este veículo, tá? Ele não pode, na verdade, não pode ter a instituição de cobrança, né? Do tributo e do imposto e de cobrança do IPVA sobre ele, certo? E assim funciona com relação a outras situações. Vamos lá. O estado da Bahia, vamos supor, ofere renda. Sim, ofere renda dos tributos, das multas, né, das contribuições. Porém, esta renda ela não é exatamente tributável, porque a União pode cobrar imposto de renda dos estados, dos municípios? Não pode cobrar, porque é o princípio da imunidade recíproca, certo? Que tem a ver com relação ao princípio que se refere à forma federativa, né, o princípio federativo, e muitos também entendem, né, mas não é também uma posição majoritária, que esse princípio da imunidade recíproca tem a ver com capacidade contributiva. Não, o posicionamento majoritário é de que o princípio que serve de embasamento, né, para a imunidade recíproca é exatamente o princípio federativo, princípio federativo. Uma outra coisa que se superou também, e o STF ampliou, é que
todos os impostos, na verdade, se incluem nesse rol aí de imunidades. Tanto que as últimas decisões, inclusive sobre a DIN, já reconhecem, por exemplo, que não se pode instituir IOF do município, tá? O STF também reconhece que ICMS e o IPI também não se aplica, né, na condição de vendedor, de comprador. Ele já entende que o ente federativo deve ter, na verdade, essa exigência, certo? E uma outra coisa que eu queria também falar é o seguinte: essa imunidade subjetiva que existe com relação aos entes federativos, ela não se estende a outros. Então, vamos supor, um servidor público, né? Por mais que ele pertença a um órgão público, que ele seja servidor do município, que ele seja servidor do Estado, tá? Essa imunidade recíproca não alcança ele, tá? Então, a imunidade, ela não é estendida a ninguém, porque ela é intuito persona, né? Ela é em razão exatamente das pessoas, que são quem? Os entes federativos. Aí eu já faço uma advertência, né? Que esta imunidade só se estende às autarquias e fundações ligadas ao ente federativo, porém com uma questão restritiva, tá? Que é a seguinte: esta imunidade só se aplica a fundações e autarquias desde que esteja associada à sua finalidade essencial. Ou seja, quando se trata dos entes federativos, Estado, município, União e Distrito Federal, não tem vinculação nenhuma. Imposto, tá? Não pode incidir sobre entes federativos, um ente federativo sobre o outro. Porém, as autarquias e as associações e as fundações que pertencem a um ente, tá, só gozam da imunidade recíproca se esta incidência estiver relativa ao cumprimento da sua finalidade essencial. Isso você verifica no artigo 150, parágrafo 2 da Constituição, certo? E aí, finalidade essencial, já se tem também uma interpretação um pouco mais amplificada, né? Porque se entende, né, que, vamos supor, uma autarquia tem um imóvel, por mais que esse imóvel não esteja funcionando para a autarquia, se, por exemplo, reconhece-se que essa renda vai ser voltada e aplicada na finalidade essencial, sim, existiria, por exemplo, aí a imunidade recíproca, e aí não incidiria o IPTU, por exemplo, ok? Então vamos daqui a pouco ao próximo ponto. Bem, queria deixar registrado também o seguinte, né? Tem algumas imunidades que têm um perfil híbrido, né? O que seria isso? Seria imunidade que faz alusão, né, à pessoa e que também faz alusão a um bem, né, a um objeto, né? Essa imunidade que tem perfil híbrido, nós podemos identificar com relação ao ITR, né? Porque se define, né, que se beneficia, né, dessa proteção quem possui a pequena gleba rural. Quando você fala pequena gleba rural, você está tendo o quê? Imunidade objetiva, porque está relacionada ao objeto, ao bem. E, ao mesmo tempo, se fala que o proprietário desse bem, ele não pode possuir um outro imóvel. Que aí é o seguinte, você está atribuindo a pressupostos da pessoa, características da pessoa. A pessoa não ter outro imóvel. Juntamente com o imóvel que ela tenha, seja o quê? Uma pequena gleba. Então nós temos aí uma situação em que a imunidade que se refere ao objeto e ao mesmo tempo a pessoa, né? Prevista no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, certo? Que é o proprietário não ter outro imóvel e se referir a uma pequena gleba rural com aquela dimensão definida em lei, certo? Vamos agora tratar das imunidades referente à OAB e fazer uma certa discussão aqui com relação às caixas
de assistência, né, aos advogados, ok? Primeiro momento, é importante que nós tenhamos, né, a plena consciência de que a própria Constituição reconhece que a OAB ela desempenha um serviço público, né? Que a OAB é dotada de personalidade jurídica e que há um consenso de que a OAB, portanto, é uma autarquia, né? Ou seja, goza de imunidade. Isso aí é extensivo, inclusive, aos conselhos regionais. Então, a OAB, por desempenhar serviço público, né, por ser considerada uma autarquia, por ter personalidade jurídica, inclusive isso tudo está definido no Estatuto do Advogado, né, que é a Lei 8906 de 94, tá? E aí surgiu uma discussão referente às caixas de assistência, né? Porque as caixas de assistência, no próprio Estatuto da OAB, no seu artigo 45, inciso 4º, e no artigo 62 do Estatuto da Lei 8906 de 94, né? Lá se faz alusão de que a Caixa de Assistência aos Advogados, no caso da Bahia, que é a CAAB, tá? Ela é um órgão que pertence ao OAB. E pela própria designação da função da Caixa, você já consegue observar que a Caixa de Assistência aos Advogados ela não goza da imunidade, porque justamente para quê? Assistir à autarquia. E a Caixa tem personalidade jurídica própria, né? Então, se é para assistir, você não tem por que você estender algo que é intuito persona. Né? A Constituição define qual é a pessoa, né? Imunidade subjetiva, portanto não extensiva. Então, se a própria Caixa, que é para assistir e goza de personalidade jurídica própria, a Caixa de Assistência aos Advogados, ela não goza de imunidade, certo? Beleza. Vamos tratar aqui do tema, né, referente às imunidades com relação às empresas públicas e à sociedade de economia mista. No primeiro momento, há de se observar que não gozam de imunidade. No primeiro momento, a regra é de que não gozam de imunidade, por quê? Porque desempenham atividade econômica, né? Então, assim, não seriam contempladas mesmo quando o Estado venha a possuir a maioria do seu capital social, certo? Por quê? Porque essa pessoa jurídica, que é uma pessoa jurídica de direito privado, elas, na verdade, se formam, né, e são regidas por normas do direito privado, tá? Então, se são regidas por normas do direito privado e, na verdade, participam no mercado tendo que obedecer regras da livre concorrência, da iniciativa privada, você atribuir exatamente às empresas públicas e à sociedade de economia mista, que são regidas por normas do direito privado, respeitando a livre iniciativa e a livre concorrência, você atribuir a elas a possibilidade de ter normas imunizantes, você estaria a colocá-las em uma situação preferencial de vantagem no mercado, que não é aquilo que se espera dentro desse regime, né, referente à ordem econômica brasileira, tá? Então não seria por esse lado, portanto não gozaria de imunidade. O STF ele ampliou um pouco, né, essa interpretação e, por exemplo, hoje ele atribui às empresas de correio e telégrafos, tá, que estas gozam de imunidade. Por quê? Porque elas exercem atividades, né, através do monopólio. Então, o que acontece? Elas não reverenciam, né, essas normas
sobre livre iniciativa e livre concorrência, tá? Isso está reconhecido no artigo 21, inciso 10 da Constituição, tá? E também eu queria registrar que a Infraero, tá, também goza de imunidade. Por que a Infraero goza de imunidade? Porque ela exerce atividade estatal com exclusividade, né? E aí você verifica no próprio artigo 21, no inciso 12º, na letra C, certo? Agora, veja, queria tratar aqui de um ponto, que é o ponto sobre excludente da imunidade recíproca, tá? Veja só, a imunidade recíproca, tá? Ela é extensiva às fundações, autarquias, né? Ok. Porém, esses impostos referentes a patrimônio, renda e serviços, né? Eles não, né, digamos assim, eles não deixam de incidir quando estas autarquias e essas fundações exploram atividade econômica, porque, neste caso, elas também vão se reger por normas do direito privado. Então, se for se reger por normas do direito privado, elas vão ter que atuar em pé de igualdade com a iniciativa privada, certo? Então, nós temos que exatamente identificar essa situação. Uma situação de excepcionalidade com relação à autarquia, né, se deu com relação à atividade portuária, né? Se reconheceu que a atividade portuária ela goza de imunidade, por quê? Porque ela tem, em primeiro lugar, um objetivo, tá, institucional, um objetivo institucional que é imanente ao próprio ente federativo que está associado. Ela não explora, né, não há uma exploração de atividade econômica para fins de aumento do patrimônio do Estado e também não quebra a regra da livre concorrência e da livre iniciativa justamente porque tem essa perspectiva de não ser voltada para aumentar o patrimônio do Estado. Então vamos lá. Atividade portuária, o STF proferiu uma decisão dizendo que goza de imunidade, por quê? Porque tem um objetivo institucional, né, que é imanente ao próprio ente federativo, porque não explora atividade econômica com vistas a promover um aumento do patrimônio do Estado, certo? E também exerce esta atividade sem quebrar a livre iniciativa e a livre concorrência, certo? Então nós temos aqui o quê? Um exemplo de excludente de imunidade recíproca, beleza? Tudo certinho, vamos ao próximo ponto. Bem, então vamos tratar das imunidades com relação aos templos religiosos, né? Que é a imunidade das entidades religiosas, tá? A Constituição, ela prevê em 2 artigos, né, que é o 150, inciso 6º, letra B, e o 150, parágrafo 4º, né? Ela prevê a imunidade para os templos de qualquer culto, né? Então, a princípio, quando você fala assim, templos de qualquer culto, nos remete à ideia de que se trata de uma imunidade objetiva, ou seja, porque na literalidade, né, dessa interpretação, templo de qualquer culto seria exatamente o edifício onde se realiza exatamente a celebração religiosa, né, o culto religioso, né? Porém, a Constituição, ela não faz exatamente, o Constituinte ele não quis abranger o edifício, né, o prédio. Ele quis abranger, na verdade, a pessoa, né? Ou seja, a imunidade que estamos a falar aqui é uma imunidade subjetiva, que é exatamente a imunidade que se aplica não só ao IPTU, mas se aplica a todos os impostos, né? Porque
todos os impostos referentes a patrimônio, renda e serviço, né? Desde que esta pessoa que se forma para viabilizar exatamente o exercício da crença, tá? O objetivo que se tem aqui é de proteger o valor liberdade de crença. Então, inclusive, o Código Civil, ele traz em um artigo próprio, né, a possibilidade de formação de uma pessoa jurídica justamente voltada para esse objetivo. Tem até um artigo exatamente do Código Civil que trata sobre isso, que é o artigo 44, inciso 4º do Código Civil, que traz um tipo próprio de pessoa jurídica, né, exatamente para ter essa estrutura de personalidade jurídica voltada, né, a possibilidade de criação para que os fiéis venham exercer esta crença, tá? Então, feitas essas considerações, o que é preciso que a gente já tenha em mente? Templo equivale a pessoa, certo? A entidade, né? A instituição, ok? Beleza. Agora, esse benefício que se tem para a entidade religiosa, a essa instituição, né? Esse benefício ele está associado a um critério específico, que é o critério que, desde que se dedique ao culto religioso, certo? Então, imunidade se aplica só com IPTU? Não. Você pode ter, por exemplo, imunidade do imposto de renda. Porque a entidade religiosa ela ofere renda advinda dos dízimos, advinda dos donativos, né? E essa renda que é oferida pela entidade religiosa, ela vai exatamente ter a incidência do imposto de renda? Não. Por quê? Porque não é referente ao prédio, mas é referente à pessoa, à entidade, né? E a imunidade, como nós vimos, se refere ao quê? Aos impostos de patrimônio, serviços, né, e renda, certo? Então, é importante deixar isso bem claro, né, que o valor que o Constituinte quis preservar aqui é o valor de liberdade de crença, tanto que, na verdade, se estende aqui a qualquer religião, né? O Estado é laico, né? Então, nesse sentido, tem lá o artigo 19, inciso 1 da Constituição, que faz alusão exatamente a essa característica, tá? E veja, essa extensão também é extensão a todos os impostos, tá? Desde que obedeça a um critério de atendimento da finalidade essencial da entidade religiosa, que é o quê? A questão da manutenção, a questão do funcionamento dessa entidade religiosa. Então, até mesmo quando, por exemplo, você tem um prédio que é locado para outro fim, que não o fim de realização da atividade religiosa ali, também pode, na verdade, continuar com a imunidade com relação ao IPTU, desde que você demonstre que esta locação que foi feita, né, o fruto dessa locação, a renda oferida dessa locação, você vai destinar exatamente ao quê? À atividade religiosa, né, à manutenção, ao funcionamento, certo? E uma última observação que eu queria fazer, que também gerou uma certa celeuma, que foi até o Supremo, e o Supremo já decidiu, é de que, né, a maçonaria, tá, ela não não tem a imunidade decorrente de ser a imunidade de entidade religiosa, certo? Porque a maçonaria é reconhecida como uma filosofia de vida, tá? Então, não tem imunidade referente às entidades religiosas, ok?